Quero saudar nesta noite a todos os nossos irmãos e amigos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria para nós estarmos retornando mais uma sexta-feira com o nosso programa Nova Dimensão, aqui pelo Ministério Mione. Primeiro programa do ano de 2021. Tá? Já queremos desejar a todos um feliz ano novo, que Deus venha estar abençoando ricamente a tua casa, a tua família, e que neste ano que está chegando, né, nosso ministério possa fazer a diferença na tua vida. Que Deus venha estar nos usando os irmãos que passarem por aqui, para estar abençoando a tua casa, a tua família. Queremos agradecer a todos os irmãos que nesses 3 meses, né, nós começamos no mês de setembro, esses irmãos que estão sempre nos acompanhando, os irmãos que se inscreveram, né, aí no nosso canal, você que nos segue aqui na página no Facebook, Deus que abençoe ricamente a tua vida, tá? Continue nos ajudando, continue compartilhando estas lives, para que muitas pessoas venham ser alcançadas, para que muitas pessoas venham ser abençoadas através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar fazendo uma oração, né? E logo após a Ana Júlia vai estar louvando o nome do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos por estar na tua presença neste momento. Te glorificamos, Senhor, porque tu és santo, te exaltamos porque tu és o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Fora de ti, Senhor, não há vitória, fora de ti, Senhor, não há salvação. A tua palavra, Senhor, nos garante que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Senhor, meu Deus, estamos começando mais um ano e te pedimos, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia venha sobre as nossas vidas, venha, Senhor, sobre as vidas das pessoas que nos assistem, através, Senhor Jesus Cristo, dessas lives. Oh, Pai eterno, te peço que o Senhor venha estar com as suas mãos de poder estendidas sobre cada lar, sobre cada família. Oh Senhor, aqueles que estão passando por problemas e dificuldades, por problemas financeiros, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar com as suas mãos de poder, aleluia, alcançando estas vidas e dando vitórias. Eu sei, Senhor, que tu podes grandes coisas, e eu te peço, Senhor, que a tua palavra venha estar falando aos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ana Júlia, então, vai estar louvando o Senhor. Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Guarda o meu coração e na imensidão das tuas mãos. Leva além de tudo, aonde eu possa te contemplar. Guarda o meu coração e na imensidão das tuas mãos. Leva além de tudo, aonde eu possa te contemplar. Estás assentado acima de tudo e todos,
Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que é santo, né? O Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso nós glorificamos e exaltamos o seu santo e poderoso nome. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, irmãos, nós estamos fazendo esta live com muita alegria. E temos aqui hoje o irmão Devaldir, né? O irmão Devaldir é ali da cidade de Caxias do Sul. E ele vai estar nos trazendo a mensagem da palavra de Deus, logo mais. Mas antes nós vamos ouvir a palavra de saudação pelo nosso presbítero Henrique, né? E ele também vai estar fazendo uma oração, né? Abençoando a tua casa, abençoando a tua família. Receba aí, em nome de Jesus. Boa noite a todos, eu quero saudar os irmãos da doce e graciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria no primeiro dia do ano estarmos juntos com vocês, né? Queremos derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida, que o Senhor venha abençoar a tua casa, que esse ano seja um ano de vitórias, queridos. Que esse ano seja um ano, né, que seja um ano de restituição sobre a tua casa, sobre a tua família, tudo aquilo que quem sabe não se realizou, tudo que quem sabe você desejava ter feito no ano de 2020, eu tenho certeza em nome de Jesus que Deus vai fazer acontecer. Esse ano de 2021 vai ser um ano diferente para todos nós em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele faz, por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Agradecer a Deus por esse espaço também que Ele tem nos concedido. E eu tenho certeza absoluta que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite, através da vida do seu servo e também através da vida daqueles que vão estar passando por aqui, profetizando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Grandioso Pai, Deus amado, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, meu Pai, pelo teu trabalhar, ó Pai, porque nós, como barro que somos, ó Pai amado, estamos nas tuas mãos e o Senhor é o oleiro, ó Pai. O Senhor é aquele que vem nos moldando dia a dia, ó Deus amado. Deus amado, muitas vezes não entendemos os teus planos e os teus caminhos, mas, Deus amado, o que importa é que nós estejamos nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor é o oleiro e nós, ó Pai amado, nas tuas mãos sabemos, Deus, que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas, meu Pai. Eu quero colocar, Deus amado, nessa noite, Pai querido, tudo que vai ser feito aqui nesse lugar seja para a honra e para a glória do teu santo nome, meu Deus, e que as pessoas que estão em casa assistindo nesse momento possam, Deus amado, receber, ó Pai querido, aquela unção que vem do alto sobre as suas vidas, ó Deus. Aquela palavra, Deus amado, que vem direto do teu trono, do teu coração, para a vida daqueles que nos ouvem nessa noite, ó Pai, para a vida daqueles que, Deus amado, vão nos assistir no YouTube também, meu Pai querido, em nome de Jesus. Derrama graça, derrama bênção sem medidas sobre a vida da tua igreja, Pai. É o que eu te peço e te agradeço sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos estar convidando o irmão Devaldir, então, para estar passando. Ele vai estar nos trazendo uma porção da palavra de Deus. E você abra bem, né, o seu ouvido, o seu coração, para ouvir tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. E creia no milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que no abrir da palavra de Deus, né, é Deus falando conosco. Amém? Muitas vezes quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus, né? E quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Aleluia. Pai eterno, no nome de Jesus, vamos em oração na tua presença mais uma vez. Nesta noite, Senhor, queremos apresentar diante de Ti o Teu servo, irmão Devaldir. Pedir, Senhor, que o Senhor venha estar usando ele nesta noite de uma forma toda especial para ministrar a Tua palavra. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus, os irmãos que nos prestigiam, não é? Nesse 1º de janeiro de 2021. Deus seja louvado pela sua vida, Deus abençoe a família do irmão Zéias, Deus abençoe esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso. Eu quero nesta noite compartilhar com você uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 12, a parte B do verso 1 diz:
sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Seja abençoado pela palavra de Deus nessa noite. Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que o Senhor Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós observamos o nosso Deus falando com Abraão, dando para Abraão as instruções. Abraão é aquele homem, não é, que servia a Deus na terra de Ur dos Caldeus. E Deus fala com ele, antes mesmo dele conhecer Deus, ele ouve a voz de Deus. E eu quero trazer para você nessa noite uma mensagem com o seguinte tema: que Deus sempre haverá de falar conosco. E é interessante que Deus nunca vai nos deixar desamparado ou até mesmo sem nós ouvir a sua voz. Queridos, observe o Senhor Deus dizendo para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Nós podemos entender que em momento algum o Senhor Deus nos deixa sem ouvirmos a sua voz. Tudo isso por quê? Porque Deus fala conosco. Deus fala conosco para que nós não venhamos a nos perder. Desta maneira, Ele fala conosco com muita frequência, todos os dias de nossa vida, todos os instantes de nossa vida, o Senhor Deus está falando conosco e nós devemos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Observe que quando Jesus ele estava ainda na terra, ele tinha 12 dos seus discípulos. E os 12 dos seus discípulos, nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição. Mas em tempo integral, o Senhor Jesus falava com eles com muita frequência, para que eles não viessem a se perder. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Glória Observe que Deus, Ele fala conosco no começo da nossa jornada. Deus fala conosco no meio da nossa jornada. E Deus também fala conosco no final da nossa jornada. O nosso Deus tem diversas maneiras de falar conosco, mas nós precisamos estar atentos para entender a voz de Deus. E muitas vezes o Senhor Deus, ele limita a nossa visão, ele limita a possibilidade de vermos, não é? Mas ele aumenta a capacidade de audição. Então nós precisamos estar com os ouvidos afinados no timbre certo para ouvir a voz de Deus, para não deixar passar desapercebido o momento em que Deus fala conosco, para então nós não nos tornarmos negligentes da voz do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos Deus falando com um homem chamado Moisés. Deus fala com Moisés, depois de 40 anos, ele está no deserto de Midian. Deus fala com ele, dizendo para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Observe bem que Deus fala com Moisés, ele está no deserto de Midian. Agora Deus fala com ele dizendo para ele tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar em que ele está é um lugar santo. Quantos ouviram a voz de Deus no deserto ou durante a peregrinação? Antes de começar a peregrinação, somente um homem ouviu a voz de Deus, que foi Moisés. Mas durante a jornada, assim que saíram da terra do Egito em direção à travessia do deserto, todos ouviram a voz de Deus. Mas veja bem que no primeiro momento somente Moisés ouviu a voz de Deus dizendo para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Volta lá no Egito, eu quero libertar meus filhos, eu ouço o seu clamor e não mais aguento o seu gemido. Agora Moisés então ele retorna para a terra do Egito depois de 40 anos, não é? Para fazer a vontade de Deus. Agora Moisés ele estava com seus ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Querido, observe o seguinte:
Tem pessoas que Deus fala com ele tão fortemente que Deus precisa falar com ele no começo da jornada, no meio da jornada e no fim. Se Deus assim não o fizer, ele não consegue se manter de pé. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Jonas, nós vamos ouvir Deus falando com Jonas no começo, no meio e no fim. Jonas, ele estava sobremaneira tão depressivo que o Senhor Deus precisou falar com ele 3 vezes para que ele pudesse então entender o projeto de Deus na sua vida. Primeiro, Deus fala com ele, mandando ele ir à cidade de Nínive, então ele vai, mas quando chega durante a viagem, ele muda o curso da viagem. Sobrevém um grande terremoto, uma grande maremoto naquele barco, provoca uma avalanche total, de maneira que as comidas, as bagagens são lançadas no mar, inclusive Jonas também. Agora ele é tragado por um grande peixe, e lá no ventre do grande peixe, pela segunda vez, Deus ouve a oração dele e fala com ele novamente, ele é lançado na terra. Agora ele chega na cidade, começa a pregar a palavra de Deus, mas o interessante é que ele almeja a morte por 2 vezes, tamanha era a depressão que ele estava vivendo, tamanho era o aperto que ele estava vivendo, que o Senhor Deus precisou falar com ele a primeira vez, no meio da viagem e também no final da viagem. Senhor, eu estou aqui nessa cidade, eu vim pregar a tua palavra, e agora o Senhor me diz para mim que quer salvar essa nação. Ou seja, ele queria que Deus fizesse o julgamento, mas o nosso Deus, ele é um Deus de bondade, Deus de misericórdia, e o projeto de Deus era salvar aquela cidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos um homem chamado Sansão. Este homem, agora, ele era um homem usado por Deus para julgar a nação de Israel, para livrar o seu povo da mão dos filisteus. E o mais interessante, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um homem que Deus fala com ele no fim da sua jornada. Observe que Sansão agora, em desobediência à voz de Deus, ele revela o seu segredo, e então ele é aprisionado pelo exército inimigo, ele é levado para dentro do grande templo, e lá no grande templo, agora sem visão, estando cego, mas ainda ele tinha a audição para ouvir a voz de Deus. E lá dentro do templo, daquele Deus pagão, ele faz uma das suas orações, dizendo: Senhor, dá-me força pela última vez, para que morra eu juntamente com os filisteus. Deus ouve a sua oração, ainda que no fim da sua viagem, no fim da sua jornada nesta terra, ele ainda conseguiu falar com Deus e Deus ouvir a sua oração. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a passagem do filho pródigo. E eu quero aqui que você preste atenção num detalhe muito importante que a Bíblia nos revela. Havia um pai de família e seus 2 filhos. Este pai, ele vivia orientando, dando instrução para os seus filhos. E eles então ouviam o seu pai. Observe bem que o filho mais novo, um certo dia, disse para o seu pai: Pai, não quero mais trabalhar contigo, não quero mais ficar neste lugar, dá-me a parte da minha herança, a parte dos bens que me cabe, que eu vou embora viver a minha vida. E eu quero fazer aqui um paralelo. Observe o Deus do céu falando comigo, falando com você o tempo todo, nos informando, nos dando instrução. Agora este jovem diz: olha, dá-me a parte daquilo que me pertence, que eu vou embora. O pai vende ou pega o dinheiro e dá para o seu filho a parte que lhe pertence, e ele vai viver a sua vida muito distante. E eu quero imaginar aqui este pai observando aquele filho quando ele vai se distanciando, e quando ele some no horizonte, então acabou a esperança, aquele pai volta ao seu labor, às suas tarefas, e o filho foi embora. O filho passa a viver a sua vida como melhor lhe apraz, do jeito que ele julgou melhor. Mas os dias se passaram, muitos amigos, muitas amizades, o dinheiro acabou. E então, quando o dinheiro acaba, eu imagino no dia seguinte, após as festas, as noitadas, aquele jovem se dá de conta que aqueles amigos, que eram seus amigos, não estão mais do seu lado. Aquelas pessoas que estavam em sua volta, que diziam ser seus amigos, não estão mais do seu lado.
Então ele caindo em si, ele se dá de conta, eu estou sozinho, mas eu também não tenho dinheiro, eu preciso me manter, eu preciso viver, eu preciso me alimentar, eu preciso vestir, e então eu vou procurar um trabalho. Isso aqui eu estou parafraseando para que você possa entender. E ele sai a procurar trabalho, pergunta para um, pergunta para outro, e é informado que além dali, um pouco mais distante, havia um homem, um fazendeiro, que tinha uma criação de porcos. E então o trabalho que ele precisava era para ficar naquele curral, cuidando, apacentando os porcos, cuidando dos porcos, e ele ficou lá. Mas vamos imaginar aqui esse jovem chegando ao fazendeiro e dizendo: olha, eu quero trabalho, eu tenho um trabalho para você, eu vou pagar tanto para você por mês. Mas para que ele tivesse dinheiro para sobreviver, para manter as suas despesas, para manter os seus custos, ele precisaria trabalhar 30 dias. E então, durante este período, ele começa a trabalhar, mas não tem o que comer. Ele se alimenta, a Bíblia nos mostra dessa forma, que ele se alimenta das bolotas, das alfarrobas, vamos dizer, do farelo, da lavagem que os porcos comiam. Isto simboliza, tipifica a vida do homem sem Deus, distante de Deus, vivendo uma vida miserável por conta da sua desobediência em não ouvir a voz de Deus. E então ele se distancia de Deus de maneira que o Senhor então deixa por vontade própria para que ele vá viver a sua vida. Então eu quero aqui trazer ao seu coração que Deus fala com esse jovem, estando na casa do seu pai, debaixo das instruções do seu pai, debaixo do teto do seu pai, do carinho, do afeto do seu pai. Assim somos nós quando estamos na casa de Deus, na presença de Deus. Ele se distancia e vai viver a sua vida. Mas lá, naquele dia, ele se dá de conta porque Deus ainda fala com ele. Os seus ouvidos estavam abertos. Para aí. Na casa de meu pai tem muitos trabalhadores. Na casa de meu pai tem muitos jornaleiros. Mas eu preciso voltar à casa de meu pai. E é bom quando nós nos damos de conta que precisamos voltar à casa do pai. Longe da casa do pai nós estamos desprovidos da proteção do pai. O olhar do pai não está olhando, voltado para nós. Então nós estamos desprotegidos, estamos à mercê, estamos vulneráveis, estamos afastados, sem comunhão. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas espera aí, num primeiro momento, eu não posso chegar na casa de meu pai, porque eu deixei a casa de meu pai. Eu não posso chegar na casa de meu pai como eu era tratado antes. Mas eu vou dizer para meu pai o seguinte: trata-me como um dos teus jornaleiros, mas permita que eu fique na tua casa. E então este menino volta, e o que eu quero que você entenda é que o Senhor Deus sempre tem uma maneira de falar conosco. E Deus muitas vezes, meu querido, minha querida, o que Ele faz? Ele limita a nossa visão física, limita a nossa visão, mas Ele quer melhorar a nossa audição. Observe bem que nós como cristãos, nós como servos de Deus, temos 2 olhos, nós temos 4 ouvidos. Ah, irmão Deus, isso é muito difícil de entender. Nós temos 2 ouvidos normais, 2 ouvidos físicos, e temos também os ouvidos espirituais, que também são 2, para ouvirmos a voz de Deus. Precisamos que os nossos ouvidos estejam afinados para sempre ouvir a voz do Senhor. E é bem interessante nós não deixar de maneira alguma, para não perdermos o contato, para não perdermos a direção em que estamos andando. Precisamos sim estar atento para ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, observe outro detalhe. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos 2 jovens que caminham no caminho de Emaús. E eles vão caminhando e vão conversando entre si. E eles vão dizendo: olha, não visse, mataram o nosso mestre foi crucificado, ele morreu e ele ressuscitou. E de repente, no caminho que eles estão caminhando, na sua jornada, eles estão conversando entre os 2 amigos, entra uma terceira pessoa e vai caminhando com eles. Observe que estão tão entretidos conversando, que eles desaperceberam a presença de Jesus caminhando com eles. E na nossa vida, na nossa jornada, não é muito diferente. Às vezes nós nos descuidamos e passamos então a desaperceber a presença de Deus falando conosco,
diariamente do nosso lado, mas por conta das coisas cotidianas, corriqueira do dia a dia, é um problema no trabalho, é um problema na empresa, é um problema na faculdade, é um problema no lar, é um problema no trânsito. Deus está do nosso lado falando, mas nós estamos tão voltados para os nossos interesses, para os nossos próprios interesses, que nós não ouvimos a voz de Deus. Agora apresenta-se Jesus, mas escuta o que vocês os dois estão conversando, mas tu és forasteiro, tu és peregrino em Jerusalém e não sabe dos últimos acontecimentos. Claro, mas do que vocês estão falando? Olha, mataram Jesus o Nazareno, crucificaram ele, foi sepultado, e então aqueles jovens passam para contar para o próprio Jesus, que era o peregrino que entra com eles na caminhada, e eles não perceberam, e eles passam então a contar toda a história para Jesus, sabendo. Querido, escute uma coisa, Deus sempre vai falar conosco. Se precisar o Senhor Jesus descer do céu e nos acompanhar numa jornada de 24 horas, Ele vai fazer isso para que nós não venhamos a nos perder. Agora imagine, agora eles estão caminhando, ouvem a voz de Cristo, do peregrino conversando com eles, mas não associam com a pessoa de Jesus. E acabou o caminho. Jesus segue o seu caminho, não é? E ei, esta tarde, venha posar conosco, amanhã pela manhã tu segue a tua viagem. E então Jesus aceita, o convite é aceito, e Jesus vai ter com eles, e eles ficam conversando por um período de tempo. A mesa é posta. Quando a mesa é posta, agora Jesus se põe de pé e começa então a abençoar o alimento. Quando o alimento está abençoado, então eles abrem os olhos e se dão de conta que Jesus estava com ele. E então um olha para o outro e diz: ardia em nossos corações. Nós sabíamos que era a presença dele, que vinha caminhando conosco, mas nós não estávamos apercebidos para este grande mistério. Querido irmão, querido ouvinte, quantas vezes na nossa vida o Senhor Jesus está junto conosco no dia a dia, porque a sua palavra nos afirma que o Deus do céu dispensa um anjo para estar do lado de cada um daqueles que temem o seu nome, para livrar, para proteger, para guardar, para oferecer uma vida melhor debaixo da grata mão do Senhor nosso Deus. E nós muitas vezes não conseguimos perceber este fato. O certo é que Deus sempre vai falar conosco. Agora veja bem, nós precisamos entender que este anjo que Deus dispensa para estar do nosso lado, quem são os anjos que Deus dispensa? Anjos são espíritos ministradores a serviço de Deus, em prol daqueles que haverão de herdar a salvação. Então nós estamos sempre guardados 24 horas por dia, e nós precisamos entender isso. Sempre Jesus haverá de estar falando conosco, e nós não podemos deixar de sentir a voz de Deus. Seja no seu trabalho, seja na sua empresa, na sua faculdade, esteja com seus ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seja abençoado por essa palavra, e eu quero aqui agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Então, eu quero com essa oração, querido ouvinte, abençoar a sua vida e dizer para você: esteja sempre atento para ouvir a voz de Deus. Esteja sempre com seus ouvidos apercebido, porque Deus sempre vai falar com você. De uma forma ou de outra, o Senhor sempre vai falar com você. Como eu falei no comecinho, Jesus tinha 12 dos seus discípulos, e nenhum dos seus discípulos se perderam, a não ser o filho da perdição. E Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Por essa razão Ele fala conosco sempre. Querido Deus e amado Pai, eu quero, em nome do Senhor Jesus, abençoar esta família, Senhor. Abençoar esta pessoa. Abençoar, Senhor, aquele que nos ouve, aquele que nos assiste, aonde quer que ele esteja, em o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, manifesta a tua graça, manifesta a tua bondade sobre a vida desta pessoa. Afina os seus ouvidos, Senhor, sensibiliza o seu coração para sentir a tua presença, ainda que nos arredores, mas ouvir a tua voz, sentir a tua graça, Senhor, para
para que a oportunidade não passe e ele possa alcançar a bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor, como da irmã Janaína está passando, e nós vamos estar adorando o nome do nosso Deus. Cumprimento a todos que estão nos assistindo neste momento, né? Com a paz do Senhor Jesus. Desejo um 2021 abençoado para a vida de cada um. Que essa live venha estar neste momento, né, derramando bênçãos sobre a vida de cada um, né? Porque a palavra de Deus que está sendo divulgada é a palavra de Deus que está sendo pregada. Porque nós aqui somos vasos nas mãos do oleiro. E nós desejamos muito sermos usados pelo Senhor. E que nesse dia Deus derrame chuva de bênçãos sobre a tua vida, né? É assim como a palavra que o irmão pregou, né? Que se você está longe do Pai, venha para perto do Pai. Venha para perto do teu Aba, do teu paizinho querido. Ele está de braços abertos para te dar aquele abraço. Porque o nosso Pai eterno, ele está sempre pronto para nos abraçar. Amém? Minha vida foi uma procura, uma alma cheia de agruras, eu chorava tanto e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No teu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo do meu ser. No teu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Que
você nessa noite receba a bênção do Senhor Jesus aí no seu lar. Assim como nós estamos sendo abençoados aqui, que essa bênção seja transmitida para você. E um forte abraço. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Amém.